Nossa equipe de professores separou algumas questões para a prova da EA. E a gente vai começar com uma questão de inglês. Na verdade, são duas questões de inglês que ele separou para você, com a professora Kézia, explicando como é que é a dinâmica das questões de inglês da EA. Vamos falar com ela? Kézia, é com você. Olá, galera! Interrompendo aqui rapidinho a quarta militar de vocês com o Alexandre para fazer aqui com vocês uma questão de inglês da EA. A prova de vocês já está chegando, então vem aqui comigo pegar alguns bizus para sua prova. Então, olha só. Temos aqui uma primeira questão, que é bem a cara da EA, que envolve vários pronomes, ok? Professora, preciso conseguir ler o texto inteiro para conseguir resolver essa questão? Óbvio que não. Então, quando você faz uma questão de concurso, não necessariamente você precisa ser o fluente em inglês para fazer a prova, mas você precisa de estratégias. E saber em que situação você usa qual pronome vai te dar uma boa ajuda na hora da sua prova. Então, olha só. Tenho aqui um texto da EA, ok? E tenho aqui várias opções de pronomes. A primeira coisa que eu quero que você entenda é para que você vai usar cada um, ok? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para a primeira alternativa e ver que tipos de pronome a gente tem. Então, a gente tem aqui o they, que é um pronome sujeito. Eles ou elas. Então, eles foram ao shopping ontem. Eles é o sujeito da frase, ok? E aí um bizu para vocês. Se ele é pronome sujeito, ele é o sujeito da frase, ele vai estar sempre antes do verbo. Porque pronome sujeito conjuga verbo. Então a gente já sabe que se eu estou usando um pronome sujeito, eu vou ter que ter um verbo logo depois dele. Ok? Ok? Eita! Vamos pro them. O que é o them? O them, ele é o pronome objeto, ou seja, ele vai receber a ação do verbo. Então, quando eu falo, por exemplo, eu amo o Marcos, ok? Então, eu sou o sujeito e Marcos é o objeto, porque ele está recebendo essa ação do meu verbo. Então, o pronome objeto, ele vai ser colocado ou depois de um verbo ou depois de uma preposição. Então, sabendo aí, a gente já consegue separar e colocar algumas coisas em caixinhas, ok? E aí, a gente também tem aqui um there, que é um possessivo. É um possessive adjective, é um possessivo adjetivo. Ok? Então vamos lá. Como o nome já diz, né, ele vai indicar posse. Então vou ter que ter relação de posse com alguma coisa. Então vamos parar aqui para olhar. Olha só. Tem o verbo see, que é o verbo ver, o verbo olhar, né, o verbo ver. Então eu estou vendo alguma coisa. Então olha só, se está antes do verbo, só pode ser pronome sujeito. Então aqui no primeiro já não me ajuda muito, porque todos eles são pronome sujeito. Ok? Então vamos para o próximo. Opa, tem o verbo suffer, que é sofrer. Então, olha só. Se está antes do verbo, de cara, a gente já não pode ter pronome objeto, certo? Que seria esse aqui. Então, beleza, não tenho. Aí, a gente tem como opções o they, que é sujeito, e o their, que é deles. O que faz mais sentido? Deles sofrem ou eles sofrem? Bom, se está antes do verbo, eu estou conjugando o verbo, tem que ser um pronome sujeito, certo? Então, ó, a letra B já vai embora. Então, ó, seguimos aqui com pronomes sujeito. Vamos para a próxima. Opa, de novo tem um outro verbo, tem o verbo spend, que é o verbo gastar, ou passar tempo fazendo algo, ok? Nesse caso, spend many days, ou seja, gastar muitos dias, passar muitos dias. Então, se novamente eu estou antes de um verbo, novamente, para conjugar esse verbo, eu preciso de um pronome sujeito. Então, o them também está fora, ok? Agora, vamos lá. Eu tenho o substantivo famílias. Então, vamos lá. Eu tenho their, que é o possessivo, e tenho them, que é o objeto. Então, their, deles ou delas, e o them, eles ou elas, só que recebendo a ação do verbo. Vamos olhar aqui. Tem o verbo antes? Não. And não é preposição, and é conjunção. Então, o pronome objeto ele vem depois de um verbo ou depois de uma preposição. Se eu não tenho nenhum nem outro, não posso usar um pronome objeto. E aí também ficaria meio sem sentido, porque ficaria eles, famílias, né? Sem sentido. Agora, their families pode, porque forma o quê? As famílias deles. Agora sim, eu tenho uma relação de posse, utilizo um pronome, utilizo, né, um possessivo adjetivo. Então, their families.
precisei traduzir o texto inteiro? Não, mas você precisa ser inteligente para responder a sua prova. Então, a alternativa correta é a letra C. Oh! Que difícil. Então é isso. Então, ok. Então pensa nisso. Você não precisa traduzir o seu texto inteiro para conseguir ir bem na sua prova. Você precisa de estratégias que te ajudem na hora. Então, é com você, Alexandre.